Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo, mais um vídeo top começando para vocês aí hoje. Hoje a gente vai iniciar uma bancada com cuba embutida em amadeirado. Parece um projeto simples, mas esse projeto vai ser bem bacana, porque eu vou ensinar você a fazer emendas invisíveis, emenda topada em régua de amadeirado. Essa bancada ela vai ter a medida de 1,20 m, saia mais ou menos entre 15 a 10, acredito, eu tenho que recordar o projeto daqui a pouco, vou deixar o projeto para vocês depois aí também em PDF, profundidade de 50 centímetros, então a gente vai fazer uma dobra de piso nessa bancada, vai trabalhar essas emendas para você ver como que eu trabalho emenda desse tipo de bancada e depois fazer o corte e colocar a bacia. O projetinho parece simples, mas é muito lucrativo, muito bom de fazer e vai te ajudar. A gente vai tentar fazer o máximo de vídeo possível. Então, sabendo que esse vídeo vai ser top, finca o dedão nesse like, ativa as notificações, se inscreve nesse canal, participa dos nossos projetos. Vamos pro vídeo? Pessoal, esse aqui ó, é o nosso projeto. A gente vai fazer essa bancada aqui ó, lisa, né, com abertura para bacia. Então nosso projeto, conferindo, tem saia de 10, rodopia de 15 e ela é acabamento do lado esquerdo. Esse projeto a gente vai fazer instalação e engraçado, esse projeto, a instalação dele vai ser numa fazenda, a gente vai ter de marcar um final de semana para ir lá fazer a instalação. Tem o nicho também, hoje o vídeo vai ser só da bancada. Estou trabalhando com régua de amadeirado polida, esse aqui é uma régua de amadeirado da Embramaco. Se eu não me engano, eu acho que só tem dois modelos de régua amadeirado. É esse mais claro e um mais escuro. A gente está com o mais claro. Não recordo o nome, mas eu vou tentar fazer uma pesquisa depois para deixar para vocês. E o que a gente vai trabalhar aqui primeiro? A emenda. Por mais que o piso seja retificado, se você junta ele, ó, ele ainda tem uma leve... um leve peito aqui, ele quase, não é que ele é um bold, ele é retificado, só que ele não encosta, né? Claro, o piso, o fabricante não fez esse piso para trabalhar com porcelanataria. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa emenda encostar aqui. Vocês vão acompanhar com a gente. Então, projeto simples, prático, porém tem certos detalhes que vai toda a diferença. O projeto amadeirado é muito bom de ser trabalhado para você resolver questões de emenda. Então a emenda desse projeto vai ficar quase que imperceptível. Vamos acompanhando aí.
Pessoal, vou fazer uma explicação aqui sobre essa parte que eu acho bem interessante. Eu já fiz um vídeo sobre essa parte, vou até deixar no card aqui em cima, aqui, ó. Quando eu estou trabalhando com um projeto amadeirado, que tem um segmento, né, dos seus veios aqui, existe uma interpretação que cabe a você, cabe ao cliente a fazer. Qualquer um dos dois jeitos pode estar certo. Primeiro, a minha bancada está seguindo nesse sentido aqui, a gente já levou o tampo dela para lá. E aí? A saia dela aqui, provavelmente aí já é lógica, né? Ela vai seguir o mesmo sentido. E essa saia aqui, ela tem que seguir esse alinhamento ou ela vai seguir esse de cá? Existem dois pontos de vista. Se eu estiver olhando por cima, eu vou olhar esse alinhamento aqui. Se eu estiver abaixado no nível dessa bancada, eu vou olhar esse alinhamento aqui. Então cabe, se o cliente não for fazer questão dessa parte, melhor para a gente, né? Que foi o caso que eu vou fazer nessa bancada. A saia dela na frente eu vou fazer no mesmo sentido reto, para eu não precisar fazer emenda. Agora, a parte de cima dessa bancada, aí já é inviável eu querer fazer reta igual dessa de cá. Eu vou ter de fazer 2 cortes e meio, né, de 15 centímetros, que é o tamanho da saia, mas fazer subindo aqui. Então essa peça de cá eu vou tirar 2 de 15 e a outra de 15 por 10, né, que foi o que a gente tirou para a peça de lá. Então pode estar certo eu fazer ela reta aqui, né, eu avalio por aqui, na descida da saia. E pode estar certo eu fazer ela cortando. Deixa no comentário aí como você faz, qual que é a sua interpretação. Eu sei que cada um vai ter uma interpretação diferente, né? O que vale é o consentimento do seu cliente ou do arquiteto. Projetos que vêm de arquiteto, alguns já vêm determinado o sentido que você vai fazer e você tem que seguir. Ou se o cliente pediu, ou se não, se você mesmo vai fazer essa interpretação. É uma questão de análise, né? Tenho certeza que o projeto vai ficar bonito de todo jeito. Já fiz vídeo fazendo das duas formas, né, e deixei no card aí para vocês dar uma analisada. Mas comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou fazer uma demonstração de todo jeito sobre a questão dos sentidos das peças. Essas aqui é as peças do rodopia, então elas vai estar seguindo o mesmo sentido da bancada. Essa é justo que seja porque é a visão que eu tenho de cima. Ali a gente tem a saia, e eu vou fazer 2 saias aqui, eu vou gastar esse tempo só para vocês ver e analisar e tirar as conclusões de vocês. Eu cortei uma peça de saia para eu ter o sentido de continuidade pela saia de cá, e eu vou fazer a saia também separadas aqui. Eu vou colar ela, vou dobrar, fazer minha esquadria, e na hora de colar eu vou colocar todas elas na posição para vocês fazerem esse comparativo. E aí quem está começando, quem tem pontos de vista diferentes, faz a sua análise. E aí você comenta aí embaixo o que você acha. Saia contínua ou saia seguindo o alinhamento? Sua visão é de cima ou sua visão é de baixo? Vamos conferir o projeto. Bora começar a fazer as minhas esquadrias.
Pessoal, então eu já fiz o início de meia esquadria aqui das nossas peças, né? Então essa aqui é a saia, já tirei a meia esquadria dela de cá, ó, só falta afinar, então já tirei. E fiz meia esquadria na junção de emendas dessa aqui. Na verdade não é uma meia esquadria, é uma semi-meia esquadria. E só com essa semi-meia esquadria, dá uma olhada tanto que a peça já uniu com a outra. Ela vai unir mais ainda, porque agora a gente vai fazer uma retífica nessa peça. Piso amadeirado é muito bom para fazer emenda. Então, alguns aqui ainda estão um pouquinho mais abertos, mas vai fechar. Vou fazer esse tratamento de meia esquadria e a gente vai preparar para a união dessas peças. Onde que eu vou pegar uma peça dos nossos pisos ali, ó, colocar aqui e colar essas aqui em cima. Esse projeto é muito simples de fazer. Depois que a gente fizer essa dobra, vai ser rapidinho. Bora acompanhando aí. Ó, o porquê da meia esquadria? Só uma maneira legal de você estar prendendo a sua peça, principalmente quando ela é acima de 10 centímetros, é essa aqui, ó. Coloca um grampo de aperto rápido bem apertadinho aqui na lateral da bancada e o outro grampo você morde ele aqui, ó. Sua peça fica bem firme, então você consegue trabalhar com ela equilibrada. Essa aqui é a ideia para a emenda, para essa junta ali, ó, ficar o mais colado possível. A gente fez a meia esquadria ou uma semi-meia esquadria. E agora a gente vai fazer só esse desbaste aqui, ó. Só preciso fazer isso aqui, chegar ali no esmalte. E você vai ver que quando a gente encostar naquela outra peça ali, essa lateral dela, essa emenda vai sumir, porque ela vai encostar o mais perfeito possível. Então eu já fiz em todas as peças, essas aqui até afinei a minha esquadria. Vou fazer essas aqui primeiro, pra gente iniciar a colagem no tampo. Depois eu vou para as minhas esquadrias daquelas de lá. Fiz a minha esquadria, coloquei ela aqui em cima, ela tá um pouquinho desnivelada, mas dá pra ver a diferença? Agora, ó, subi ela. Então você vê que a meia esquadria, a emenda some, ainda mais no piso amadeirado. Você consegue ver a diferença que essa peça, que ela parece ser um pouquinho mais escura que aquela outra ali. Mas isso aí já não é detalhe, ó. Detalhe é a questão da emenda. A emenda é topada. E ela topou assim por quê? Porque eu fiz a semi-meia esquadria e tirei toda aquela parte bold dela. Agora é só colar em cima da outra peça. Pessoal, então beleza, vamos lá agora. Agora é hora de preparar para fazer a dobra de piso. Eu fui lá, peguei uma peça de piso, né, de 1,20 m por 60 e reduzi ela mais ou menos 1,5 cm do meu projeto para cada lado. Então, meu projeto tem 50, eu cortei ela aqui com 47,5, 48,5 mais ou menos, para sobrar a descida de cá. E aqui eu reduzi 1,5 também. Show? Coloca em cima de um tijolinho, de um tijolo que seja, ela tem que estar suspensa, vocês vão entender por quê, né? Na hora de eu fazer o alinhamento aqui, régua de piso pode estar empenada, a gente vai desempenar. Vamos fazer um teste. Começo com a peça do fundo, que é a que não tem, que eu não fiz meia esquadria nela daqui, ó. Como a minha bancada é esquerda, eu vou jogar a parte livre para frente. Vou facear ela aqui, facear com a parte de trás. Ó, vocês observar, ficou uma abertura aqui, ó. Até deixei fazer a meia esquadria depois, não tem importância não. Fica mais fácil para mim. Pega do meio, que é a que tem meia esquadria de retífica atrás e à frente. Vocês vão observar que agora ela já está colando aqui, ó. Ainda está um pouquinho sem colar, porque ó, ela tem um empeno. Mas quando eu junto ela, ó, praticamente não dá nem para ver mais a emenda. Mas esse empeno aqui é o que a gente vai ter de resolver ainda. Só fazer esse alinhamento. A última peça, que é a que tem a meia esquadrinha na ponta, vai vir por aqui. Coladinha também, ó. Tem o seu empeno e a gente vai tirar. Então, testei aqui, tá certinho. Como que eu vou fazer esse alinhamento depois para tirar os empenos? Vamos alinhar ela bem certinho aqui. Eu vou usar algumas ferramentas. Eu vou usar, peguei uns pedaços de metalon ali, forrei ele, né, colei uma fita nele. Vou colocar aqui para fazer essa pressão e conseguir esse alinhamento, tá? Peguei mais um aqui para a ponta, deixei mais ou menos aqui e deixei um de reserva aqui, ó, caso eu precise fixar ela aqui. Então eu vou ter duas opções. Se eu conseguir com os grampos de aperto nas laterais aqui, ó, unir ela de cá e de cá e ela travar direitinho, ótimo. Mas na parte que eu não consegui unir ela, eu posso pegar umas cunhas
Normalmente eu uso bastante essas cunhas aqui. E colocar embaixo da peça que está precisando. Pô, essa aqui está mais alta, então eu ponho uma cunha de cá e uma cunha de cá. Quando eu apertar, ela vai fazer pressão mais nessa emenda aqui. Beleza. Se essa peça tiver abrindo aqui, ó, igual essa, não está juntando, a ferramenta que eu posso usar é essa aqui, ó. Você não conhece? Isso aqui é um sargento de fita. Você passa ele aqui, junta a fita e você trava ela, né? Ela trava aqui, ó. Beleza? E aí é só você ir rodando aqui, ó. Ela vai apertando. Então esse sargento de fita aqui, eu tenho ele tem muito tempo. Usa muito pouco, mas toda vez que eu vou fazer esse tipo de serviço, ele me ajuda pra caramba. Vou preparar a peça aqui agora, tirar elas. A gente vai preparar massa plástica para fazer a colagem e vai pôr pouquinho catalisador para dar tempo da gente organizar. Hoje está bem quente aqui, nossa massa vai secar rápido, então a gente tem que ser esperto nessa hora aqui. Vamos organizar aqui. Pessoal, a gente vai começar a colagem aqui, ó. Eu joguei aqui em cima mais ou menos uma lata e meia de 800 gramas, né, de massa plástica. Eu deixei ela bem molinha, pus resina nela, misturei resina, bati para ela ficar bem molinha, ó, para ficar mais fácil de eu mexer. Então eu vou pôr menos catalisador agora e vou esparramar em cima dessa peça aqui todinha para iniciar essa colagem. Então vou pôr pouco catalisador para dar tempo de eu fazer. Ó. É pouco, mas não é tão pouco assim também, porque tem muita massa, né? Então você pode trabalhar ela aqui em cima. Essa meia misturada aqui eu acho que já tá bom. Peguei até uma desempenadeira de aço ali para facilitar a nossa vida. Se a gente vê que vai ficar pouco, a gente põe mais. Não pode ter dó de massa plástica para fazer essa colagem, que tem que ficar bem coladinho mesmo. Aí o pessoal vai falar que está gastando muita massa, que vai ficar caro o projeto. Realmente, se não tiver condição de pagar por um serviço bem feito, ele não pode fazer, né?
Puxa só um apertãozinho e usa a outra trava de cá. Ferir aqui para juntar ela, ver se não abriu. Essa aqui tá muito boa de apertar. Nas pontas a gente vai conseguir alinhar bem. Agora aqui no meio, ó, já começa a questão. Então vamos jogar uma pro meio aqui. No meio talvez a gente vai ter que começar a colocar os calços, né, igual eu falei. Vamos ver, a gente faz um teste só apertando mesmo para ver se ela vai alinhar. Se não alinhar, a gente põe os calços. Aqui alinhou, aqui já não está alinhando, ó. Vou apertar um pouquinho mais. Um pouquinho. Então, já que ela não desce, a gente vai bambear. Vou bambear ela e pôr o calço aqui assim. Vou só dar uma bambeadinha. Vou tirar de cá. A visão de cá é mais fácil. Vou pôr uma cunha aqui. E a outra cunha aqui só para ele equilibrar. E agora a gente trava aqui de novo. E agora você vai apertando. Aqui já baixou. Agora de cá não. Aí a gente vai apertando ela. Ó. Aqui já alinhou. Aqui tá alinhada. Aqui tá mais ou menos. Aqui ficou bom. Então onde você vê que ela tá precisando de alinhamento, você junta ela. Se na frente aqui ela arredou, você põe a fita das peças, espicha ela, trava e começa a rodar. Ela vai apertar. Quanto mais ela rodar aqui, mais ela aperta. Tem que tomar cuidado que às vezes ela levanta. Mas ali já deu, isso aqui tá bem organizadinho. Tá bom, ficou bom. Show! Vamos dar uma olhada de perto. Ó, a gente colocou a fita apertando, ficou bem unificado, ó. Bem colado mesmo. E aí, olha as emendas, bem alinhadinho, ó. Aqui no meio onde que estava mais alto, o Ziraldo subiu ela. Aqui ó, chegou a vazar massa aqui pra cima. Então onde você vê que dá alguma diferencinha, você pode corrigir. Então esse é o sistema que eu uso para fazer dobra de piso em régua de amadeirado. Ficou bem colado, a massa está bem coladinha. Como eu pus pouco catalisador, vai demorar para secar. Mas esse aqui é o sistema que eu faço. Enquanto ela seca agora, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o mesmo processo com a ideia da gente fazer a saia, né? Eu tirei as pisas de 10 e o rodopia dela também vai pegar o sistema de emenda. E a gente já vai afinando as meia esquadrilha. Pessoal, nossa dobra já secou. Já te retirei as travas, ó. Ficou bem bacaninho aqui, tá tudo certinho, né? Deu certo aqui. As descidas, seja do rodopia e a saia, se a gente for fazer do mesmo sistema, eu já colei também. Olha como que eu fiz agora. Coloquei ela aqui, tá bem coladinha, depois é só fazer a meia esquadrilha. E agora essa peça, como ela já tá pronta, vou fazer a meia esquadrilha lateral aqui. Já vou pegar a meia esquadrilha daquela nossa saia ali e da outra corte reto também pra gente fazer essa simulação, pra vocês analisar, beleza? Então é um projeto simples, não é um projeto demorado. Depois tudo seco, vamos fazer uma abertura aqui, a furação de torneira, colar a bacia e dar acabamento. Projeto básico, simples, né? E bom para ganhar o nosso dinheirinho aí. Fazendo só uma demonstração aqui sobre a colagem. O que eu falei? Do sentido. Bom, eu tô vindo com sentido de veios nessa direção e aqui eu coloquei a peça virada. Mas eu coloquei ela virada para ter a ideia de quem está vendo nessa perspectiva, seguindo o alinhamento da saia. É uma das possibilidades.
não está colada. Vou colocar outra ali agora e vocês analisam, né, e deixam nos comentários qual que se fosse você colocaria assim ou vocês fariam dessa maneira, seguindo o alinhamento de veios, só que se eu olhar para essa perspectiva aqui, ó, você vê que dá uma visão diferente. Minha visão com essa peça agora é totalmente diferente. Quem vê a bancada de frente, quem está aqui no box do banheiro, tomando seu banho ali, vai ver a bancada de uma forma diferente. Se fosse você ia colocar nesse sentido ou no outro sentido? Comenta aí.
Pessoal, bora lá. Já colamos a saia, né? Colei no sentido do veio aqui, mas eu poderia ter colado de cá, pra mim ia estar tranquilo. Já deixei os rodopias colados ali também, então eles estão secando para acabamento. Nossa cuba agora está no ponto de acabamento. Enquanto ela seca, olha uma dica bacana, uma ideia aqui sobre a abertura para essas bacias de embutir, né? Que o acabamento dela é por cima. Então, primeira coisa, é um piso escuro, então eu preciso colar fita para eu conseguir ver a marcação. Centralizei meu corte, eu dei o desconto só do rodopia para centralizar. E olha que dica bacana, eu passei um risco bem retinho daqui até de lá. Porque essas bacias, se observar, ela tem um carocinho aqui, ó, mostrando o centro dela. Eu até coloquei uma marquinha de lápis para você ver ele de um lado e de outro. Então basta eu colocar esse carocinho que ela tem alinhada com o risco que eu passou e alinhada com esse aqui. E aí ela não vai estar torcida. Gosto de deixar essas bacias uns 3 centímetros aqui para frente e a abertura da torneira uns 2 centímetros livres para cá, para minha torneira não ficar tão longe dessa abertura. Pus ela no lugar, fiz uma marcação a lápis. Fiz essa marcação, retiro a bacia, coloquei ela aqui em cima do papelão e faço outra marcação puxando mais ou menos 1 centímetro, pode ser a mão livre. Essa é a marcação que eu vou cortar. Vou passar a serra mármore aqui, só fazendo a marcação. Antes de eu separar, eu vou fazer a furação. Porque se eu cortar agora e for furar depois, eu corro o risco de eu trincar ela, beleza? Terminei isso, é só eu limpar, dar acabamento, passar selante PU e colar essa peça e ela vai estar pronta para a gente levar para fazer a instalação. Pessoal, já cortei, você viu? Você vai desbastando aos poucos, vai descascando devagarzinho ali, não pode dar tranco. Tinha colocado uns tijolos aqui embaixo, aqui, ó. Puxar. Beleza. Tirei ali, vamos testar a bancada. Sobre a broca, eu fiz uma marcação com a de 35 mm própria para porcelanato, só para não craquelar, e fiz a furação com a de 32 mais grossa para furar mais rápido. Aqui a gente pega a nossa bacia aqui, só fazer o teste. Pisando os fios aqui. Ó, marcação da... Só colocar a bacia no lugar. Beleza, tá prontinho. Só dar o acabamentinho de massa. Agora a gente vai fazer uma retífica aqui, dar acabamento de massa, fazer a queima, vira essa peça ao contrário, passa selante PU por baixo, coloca no lugar e dá acabamento rodopia. E nossa bancada tá pronta, lindíssima, lindíssima. A gente vai fazer a instalação. Na instalação dessa bancada eu vou usar 4 suportes. Eu vou usar tubo de 1 polegada na chapa 14 e vou colocar um tubo aqui, vou colocar um tubo aqui, um de cá e um de cá. A gente vai fazer a instalação dessa bancada e com certeza vai fazer vídeo também. Vou tentar terminar ela aqui antes de fechar o nosso vídeo.
Pessoal, o jeito tá finalizando aqui, né? Tem que dar uma rochada aqui pra gente conseguir acabar ela hoje. Então eu já fiz o emmassamento, corte de estilete. Até agora, em nenhum momento eu usei lixa. Evita lixa nos seus projetos. Para adiantar aqui, eu já até passei a câmera para a cabeça aqui para a gente desenrolar. Já vou colar a bacia. Para colar a bacia eu uso o selante PU, tá? É uma bacia de sobrepor. Já limpei ela bem limpinho. Então eu vou passar um cordão de selante aqui, ó. Só aqui na borda dela. Esse projeto ainda não tem data marcada de instalação porque o cliente ainda está terminando o banheiro dele, então ainda não sei exatamente que dia que a gente vai fazer a instalação, mas eu vou fazer vídeo de instalação dele também, vocês podem colocar na agenda aí. Eu vou passar um pouco de selante a mais e eu vou deixar o excesso dele sem limpar, porque amanhã esse selante já vulcanizou, já emborrachou, é só passar uma lâmina de estilete e retirar o excesso. Mas se precisasse tirar, era só cortar com estilete e limpar com a flanelinha e álcool em gel. Passou cordão, vira ela, a marca do lado de trás e é só descer a peça mais certinho possível aqui, ó. Desceu, dá uma apertadinha, ó. Isso aqui, ó, não adianta tentar dar acabamento, tá? Tem umas que vai encaixar bem, tem outras que não, então eu já nem dou acabamento. O importante é ela não vazar. Então, que se eu quiser, eu vou limpar porque eu vou fazer um vídeo de finalização. Mas é só passar uma lâmina de estilete, ó, tirar o excesso, vamos tirar aqui, a gente já tá fazendo, né? E passar a flanela com álcool, para vocês verem ela prontinha. É um projetinho simples, pessoal, bem bacana para quem está começando, né? Tirando a parte da dobra de piso por ser régua, mas é um projeto bem bacana. Esse aqui é um projeto que vai para uma fazenda, então eu acho que já foi bem sugestivo a parte de ser madeirado, né? Vou limpar ele aqui. Ó. É só passar a flanelinha limpa que o selante sai todinho aqui, esse excesso, não deixando muito, né, para ela não encardir. E só não mexer na peça. Está ok. Isso aqui vai uma torneirinha bem bonitinha nesse projeto, até já vou colocar ela aqui com vocês aqui, ó. É uma torneirinha simples, barata, mas bonitinha. Essa torneira, ela é de cozinha. Mas eu gosto de colocar ela nas cubas porque ela vai um pouco mais para frente, né? A torneira do lavatório ela vem muito pertinho aqui, ó. Então, por isso que eu gosto de colocar essa de cozinha, que fica. Isso aqui é uma ideia bem bacana para você que está começando aí, ó. Monta uns kits e entrega pronto. Aqui eu entrego montada, bacia por minha conta, torneira por minha conta. Tem uma válvula também, tá no meio da minha bagunça aqui. Aqui, ó. Olha que válvula bonitinha. É rosê também. Para não ter vazamento, ó, ela tem um anelzinho. Esse anel vai aqui dentro. Só que não vai dar para colocar ela porque eu tenho que levantar. Praticamente pronto. Beleza, pessoal? Então, tá aí, pode-se dizer que tá finalizado. Falta fazer só um lixamento e a queima, mas já tá tarde, ó, já escureceu aqui, né? Vamos dar uma paradinha também, porque eu ainda tenho que subir isso aqui pro Drive, mandar pra edição. Então, se inscreve nesse canal aí, finca o dedão nesse like, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou ou não, que jeito você teria feito diferente. Forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.